como fazemos de rotina, para dar início aos trabalhos de hoje, abrimos aqui aleatoriamente o livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e abrimos a mensagem número 89, intitulada Bem-aventuranças. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem e quando vos separarem, vos injuriarem e vos rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. São palavras de Jesus, está no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 22. O problema das bem-aventuranças exige sérias reflexões, antes de interpretado por questão líquida nos bastidores do conhecimento. Confere Jesus a credencial de bem-aventurados aos seguidores que lhe partilham as aflições e trabalhos. Todavia, cabe-nos salientar que o Mestre categoriza sacrifícios e sofrimentos à conta de bênçãos educativas e redentoras. Surge, então, o imperativo de saber aceitá-los. Esse ou aquele homem serão bem-aventurados por haverem edificado o bem, na pobreza material, por encontrarem alegria na simplicidade e na paz, por saberem guardar no coração longa e divina esperança. Mas, e a adesão sincera às sagradas obrigações do título? O Mestre, na supervisão que lhe assinala os ensinamentos, reporta-se às bem-aventuranças eternas. Entretanto, são raros os que se aproximam delas com a perfeita compreensão de quem se avizinha de tesouro imenso. A maioria dos menos favorecidos no plano terrestre, se visitados pela dor, preferem a lamentação e o desespero. Se convidados ao testemunho de renúncia, resvalam para a exigência descabida e, quase sempre, em vez de trabalharem pacificamente, lançam-se às aventuras indignas de quantos se perdem na desmensurada ambição. Ofereceu Jesus muitas bem-aventuranças. Raros, porém, desejam-nas. É por isso que existem muitos pobres e muitos aflitos que podem ser grandes necessitados no mundo, mas que ainda não são benditos no céu. Então, para fazer a nossa prece inicial, eu vou convidar o irmão Alexandre. Deus, Pai de infinita misericórdia, nos dirigimos a este lar de oração para compartilhar com os irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, de um pouco mais do Teu Evangelho, do convite que renova as esperanças, acordando os nossos ideais mais sublimes. Permite, amigo divino, que os bons espíritos também possam levar, através dos nossos corações, essa mensagem de paz, de amor e de esperança para todos aqueles que sofrem nos lares, nossos familiares, os que estão em crise, em desespero, com fome, sem lar, os detidos nas prisões, os enfermos nos hospitais. Que a Tua luz renovadora possa ser transportada desde já pelos nossos corações, onde quer que ela se faça necessária, sempre através do nosso exemplo, da vivência de Tuas palavras santificantes. Fica conosco agora e sempre. Amém. E assim, convido a irmã Cláudia para fazer a sua exposição, cujo tema é Por que Sou Espírito?
a todos. Que Jesus possa nos amparar e nos proporcionar momentos de aprendizado e de paz. Gostaria de começar os esclarecimentos desta noite com um trecho do item 256 do livro dos Médiuns, das Manifestações Espíritas, na segunda parte, Identidade dos Espíritos. Então, no item 256, os Espíritos nos dizem que à medida que os Espíritos se purificam e se elevam na hierarquia, os caracteres distintos da sua personalidade se apagam de alguma sorte, na uniformidade da perfeição. E apesar disso, não conservam menos sua individualidade. É o que ocorre com os espíritos superiores e os espíritos puros. Eu achei interessante trazer esse texto do Livro dos Médiuns, porque nós sabemos que somos individualidades, criados como individualidades. Então, nós temos essa certeza de que nós agimos de conformidade com as nossas vontades, com os nossos conhecimentos, cada um, dependendo da circunstância que lhe apresente, tem um comportamento. Por exemplo, agora, diante dessa crise que caracteriza o nosso país nesse momento, as pessoas reagem de uma forma diferenciada. Elas reagem de uma forma tranquila, serena, e outras tantas recorrem à ignorância, ao desespero, ao desequilíbrio. Nós vemos toda sorte de comportamento. Mas, pegando esse trecho do Livro dos Médiuns, é interessante que os Espíritos nos relatam que nós, Espíritos, não deixando de ser individualidade, à medida que avançamos no processo evolutivo e estamos chegando mais nesse ponto de espíritos puros, espíritos superiores, há como uma unicidade de comportamento. Isso é muito interessante de observar, porque a característica, se aqui a Terra fosse um mundo puro, primeiro que não existiria crise de combustível, né? E não existiria essas diversidades, essas diferenças sociais. Então, mas se porventura acontecesse, a característica principal seria a serenidade diante da adversidade. Isso é muito característico quando nós procuramos em os livros da literatura espírita, principalmente esses que mostram os exemplos dos grandes espíritos, dos verdadeiros testemunhos de espíritos mais elevados, e quando eles se lhes apresentam algumas circunstâncias, algumas ocasiões em que é chamado ao testemunho, que é chamado a verdadeiramente vivenciar os postulados cristãos de amor ao próximo, de respeito, de tolerância, de benevolência e assim por diante, eles assim o fazem e nós podemos prestar atenção nessa característica. Tal qual quando os espíritos superiores no mundo espiritual, dos quais temos notícias, nós também podemos observar como eles têm um comportamento diverso da maioria das criaturas que julgam os outros. Podemos observar na conversação dos espíritos superiores, principalmente, eu acho muito característica a obra de André Luiz, quando os espíritos se referem a ele, em nenhum momento eles lhe chamam a atenção no sentido de julgamento ou de condenação de suas atitudes. Eles apenas mostram, através da lógica e de uma forma muito amorosa, como é que ele chegou ao estado que estava, pelas suas escolhas equivocadas, pela sua ignorância e assim sucessivamente. Então, nós podemos observar essa linha de conduta, sem, segundo o que nos dizem os espíritos, que aí percam a sua individualidade. Isso nunca nós perderemos. E aí, para corroborar com isso, colocando, já que o nosso tema hoje é porque sou espírita, com essa questão de comportamento, da conduta diante da vida e da própria, vamos dizer assim, identidade que nós temos ou deveríamos ter
como espíritas que somos, vamos procurar no Livro dos Espíritos, na conclusão do Livro dos Espíritos, porque muitas vezes os espíritas, às vezes pela ansiedade, o que é natural em alguém que conhece, por exemplo, um livro tão característico, tão peculiar como o Livro dos Espíritos, que são raros os livros que têm, ou talvez nem tenha, que tem essa minúcia, esse chamamento, né, à própria curiosidade, pela própria filosofia que nos mostra do questionamento e como nos é respondido. Muitas vezes nós vamos direto às perguntas, sem passarmos pela riqueza que existe na sua introdução, tampouco pela preciosidade que é a conclusão do Livro dos Espíritos. Então, no item 7 da conclusão do Livro dos Espíritos, Kardec diz o seguinte: falando do tríplice aspecto da doutrina espírita, ele adiante diz assim: daí 3 classes, ou antes, 3 graus de adeptos tem a doutrina espírita. Primeiro, os que creem nas manifestações e se limitam a comprová-las. Para esses, o espiritismo é uma ciência experimental. Segundo, os que lhe percebem as consequências morais. Terceiro, os que praticam ou se esforçam por praticar essa moral. Qualquer que seja o ponto de vista, científico ou moral, sob que considerem esses estranhos fenômenos, todos compreendem constituírem eles uma ordem inteiramente nova de ideias que surge e da qual não pode deixar de resultar uma profunda modificação no estado da humanidade, e compreendem igualmente que essa modificação não pode deixar de operar-se no sentido do bem. E aí, essa introdução para que nós pudéssemos ver ou entender um pouco, porque eu geralmente, quando preparo as palestras, é quase que uma resposta aos meus próprios anseios, aos meus questionamentos. É muito particular. E às vezes é uma dificuldade para eu encontrar o título da palestra. E esse eu coloquei meio assim, porque sou espírita. Não é uma pergunta. Inclusive poderia ser uma pergunta. Por que é que eu sou espírita? É muito justo nós perguntarmos isso. Eu sou espírita porque eu nasci em uma família espírita. Essa poderia ser minha resposta. Eu nasci em um lar espírita. Desde sempre sou acostumada aos princípios espíritas. Palavras como perispírito, que para alguém que adentra a doutrina espírita, não tem nem ideia, a mínima ideia do que é isso. Eu desde sempre conheço o que é o perispírito, porque me foi ensinado desde antes de nascer, de renascer, esses princípios. Então, eu sou espírita, mas eu conheço pessoas que renasceram em lares espíritas e hoje em dia não são adeptos da doutrina espírita. Estão em outras filosofias religiosas ou até em nenhuma filosofia religiosa. Então, por que é que nós somos espíritas? Será que nós buscamos isso? Né? Qual o sentido que essa filosofia, que essa ciência, que essa religião tem para mim? Mas a questão aqui não é perguntar, é, através dessa introdução, entender algumas características de por que eu sou espírita. Sendo espírita, em que isso implica? Qual é o resultado desse teorema? Eu tenho uma hipótese. Quais são os resultados, as consequências dessa hipótese? Quais são as características? Eu, em sendo espírita, e porque eu sou espírita, eu sei de onde eu venho. Eu sei por que estou aqui. E sei para onde vou. E sou consciente da minha imortalidade. Isso é extremamente consolador. Porque tem muita gente que tem, na questão 799 do Livro dos Espíritos, quando Kardec trata no livro 3º da lei de progresso, ele pergunta aos espíritos qual a contribuição do espiritismo para o progresso da humanidade. E os espíritos respondem que é a destruição do materialismo. Porque o homem, consciente do que ele é, de onde ele vem, a sua origem, da sua imortalidade, ele sabe
quais os seus interesses, quais os seus objetivos, aonde devem estar os seus objetivos, aonde devem estar os seus interesses. Então nós sabemos disso, porque somos espíritas. Eu sei de onde eu vim. Isso é muito consolador, porque existem inúmeras pessoas que não têm a mínima ideia de onde vem, que é imortal, que está aqui por um motivo além de estar num momento em que passa-se 70, 80, 50, depende muito da existência. Nós não estamos aqui simplesmente para viver a materialidade. Nós não estamos aqui simplesmente para nascer, nos alimentar, crescer, uns mais do que outros. Eu, por exemplo, fui daquelas que parei bem cedo nessa etapa da vida. Tem outros que continuam por muito tempo, mas agora eu só cresço por lados, infelizmente. Mas, né, tem gente que cresce bastante. E aí estuda-se, ou não quer se estudar, trabalha, ganha dinheiro, tem haveres, coisas, possui coisas, constitui-se uma família e é só isso. Ou se degladiam intensamente para manter as posses, muitas vezes sem interessar quais os meios que utilizou para chegar aí, ou quais as consequências de sua atitude. Como se não houvesse consequências. Então, essa vida materializada que a doutrina espírita vem nos tirar, vem desvendar-nos a realidade da existência. Que a realidade da nossa existência é muito mais do que isso que muitas pessoas acreditam que é o essencial. O essencial para nós é outra coisa, porque sabemos para onde vamos. Alguém me perguntou esses dias: Cláudia, um umbral existe mesmo? Eu disse com certeza, tanta certeza como eu provavelmente vou passar por lá. E espero que a passagem seja brevíssima, só aquela necessária para poder passar pelo umbral, porque todo mundo passa, né? Passar pelo umbral e subir direto, literalmente subir, porque todo mundo sobe. No mínimo o povo fica por aqui, né? Porque o povo tem uma história de descer, ninguém desce, todo mundo sobe, porque vai, desencarna, vai para o umbral, vai para as colônias de espírito, sobe de todo jeito. Então, aí me perguntou, digo, do mesmo jeito tem umbral. E como eu? Digo, eu não lembro. Eu não lembro. Eu, graças a Deus, não estou lembrando do umbral agora. Mas ela ia toda a característica. Eu digo, olha, o umbral não é um inferno não, porque nós não acreditamos nisso. É um ambiente que nós próprios criamos. Criamos, e o qual nós permanecemos nele, não é porque Deus quer, não. Não é porque Deus está nos punindo. Não é porque os espíritos bons nos abandonaram. Não é porque o nosso anjo da guarda não quer estar do nosso lado, nem quer nos puxar. Somos nós que queremos ficar lá. Aí você pode perguntar, como? Eu não quero ficar num lugar ruim. Quer pelas suas próprias opções, pelos seus pensamentos, pelas suas atitudes, pelas suas palavras, afinal, pelo comportamento que você teve na Terra, como espírita ou não. Então, nós sabemos para onde nós vamos. Isso só depende da análise da nossa consciência. Mas uma coisa para mim extremamente confortadora, e eu sei porque sou espírita, é dessa imortalidade. De que isso é uma característica da individualidade. Nós somos imortais. E nem precisamos ser filho de Zeus, como a Mulher Maravilha, nem vir de Krypton como o homem de aço, o super-homem, para sermos imortais. Nós somos imortais. E isso nos dá a consolação de que essa é apenas uma etapa, um momento da vida única que Deus me deu. Eu só tenho uma vida. Essa vida de espírito de várias passagens, de várias existências, mas apenas a vida dessa individualidade, agora caracterizada dessa forma tão linda que está presente a vocês nesse instante. Tão característica, tão simpática, né? Aqui, nesse momento. Então, essa individualidade agora sim se apresenta. E eu sei.
E isso é importante, porque nós vamos dar valor à imortalidade das coisas que nós levamos conosco para sempre. E não daquelas que nós deixamos em todas as existências. Muito me entristece o coração, e isso me entristece porque eu sou espírita. Observar essas pessoas que não têm a mínima responsabilidade consigo mesmo e que vivem buscando de todas as formas ilícitas, na maioria das vezes, encher os seus cofres, encher as suas contas, encher-se de propriedades e de coisas que no momento que apraz a divindade, a Deus, levá-lo ou levá-la daqui, ele nada vai levar, porque nada lhe pertence. É tão triste observar alguém que não tem o conhecimento como nós temos e que pode ainda viver de uma forma tão materialista. Nós somos imortais, então os nossos objetivos estão voltados para essa imortalidade, para essa vida única que é característica de todos nós. Como espírita, e porque sou espírita, eu sei que essa vida me foi dada para atingir a perfeição, porque Deus nos criou para a perfeição. Isso é maravilhoso. Nós somos um espírito em processo de aprendizado. Hoje estamos caracterizados pela maioria das imperfeições. Tanto é que Kardec pergunta, lá nos Vícios e Virtudes, questão 895, ele pergunta assim: além dos vícios, que são a característica da imperfeição dos espíritos, o que é que tem a mais? E os espíritos respondem que a imperfeição é caracterizada pelo interesse pessoal e pelo apego às coisas materiais. Resumidamente falando, da resposta que é um pouco mais longa. O interesse pessoal e o apego às coisas materiais são as características da imperfeição humana, para a qual nós não fomos criados. Fomos criados para o outro ponto, para a perfeição. Sede, pois, vós outros perfeitos. Nos conclama Jesus, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Então, Ele nos chama a essa perfeição, para a qual eu ainda estou a caminho. Ainda não é agora, esse não é o momento. Apesar de muitas vezes nós querermos a perfeição dos outros, segundo o nosso conceito de perfeição. Não é a perfeição que Deus para a qual Deus nos criou. É o nosso conceito de perfeição. Nós queremos que as pessoas ajam segundo aquilo que a gente acha que é perfeito. Mas cada ser humano é uma individualidade. E cada um acredita e vive sua existência como lhe apraz. Então nós não podemos ditar a regra da perfeição para os outros, porque nós ainda estamos imperfeitos. Então não sabemos o que é isso. Por isso que o móvel, o farol que guia a nossa conduta deve ser aquele que se nos apresentou perfeito. Jesus. E aí é outra coisa interessante. Porque eu, como espírita, entendendo que devo chegar a essa perfeição e que essa construção não depende de ninguém a não ser de mim, como espírita, eu não sigo pessoas. Fulano de tal disse isso e isso. Eu cheguei no centro e a pessoa disse assim: olha, Cláudia, você não pode vestir vermelho porque atrai maus espíritos. Aí, como eu não estudei doutrina espírita, aí eu não conheço, então a primeira vez eu acho que aquela pessoa é alguém importante, já vem fazendo palestra e tal, aí eu vou e não uso mais vermelho. Vocês já viram como eu fico bonita de vermelho? Imagina o desperdício de eu deixar de usar vermelho. Era terrível. Ou então preto. Além de tudo, preto dá aquela silhueta, né? Mais fina, assim, a pessoa fica se achando extremamente elegante. Por que não pode? Me diga alguém, vou perguntar a alguém que seja bem claro, que tenha estudado mais do que eu, aonde, dentro da doutrina espírita está dizendo isso? Eu quero, não precisa ir todos os livros subsequentes, não. Ali,
nos 5 livros da codificação somente. Alguém me diga onde é que está dizendo isso. Mas existem pessoas que, por não estudarem, não quererem ter o trabalho, não seguem os princípios espíritas, seguem as pessoas espíritas. O próprio codificador da doutrina espírita nos diz que não existe nenhuma pessoa que seja chefe encarnado da doutrina espírita. André Luiz, no livro Conduta Espírita, diz que a doutrina espírita não tem chefes encarnados humanos. Quem é o líder da doutrina espírita? É Jesus. Por isso, Kardec perguntou aos espíritos qual o ser mais perfeito que nos ofereceu a Deus, Deus, para que nos servisse de guia e modelo, e a resposta é simplesmente Jesus. Nós seguimos a Jesus. Existem pessoas, verdadeiros espíritas do passado, que muitas vezes nós esquecemos de estudar os seus exemplos ímpar, maravilhosos, de uma conduta digna e correta do que é ser um espírita verdadeiro, do que é ser um cristão, no mais ápice de sua palavra. Tem muitos, mas Jesus vem antes, sempre. Isso nós sabemos porque somos espíritas. Existem os exemplos? Existem. Mas nós não seguimos pessoas, porque pessoas são falhas. Nós seguimos princípios. E essa é uma verdade, infelizmente, que muitas pessoas têm esquecido hoje em dia. Existem pessoas que, eu estava dizendo um dia desse, o pessoal riu e me disseram uma coisa que eu não acredito. Eu digo, minha gente, estamos chegando a uma proporção que as pessoas, infelizmente desavisadas, estão quase a criar um fã-clube para certos palestrantes espíritas, para certos médiuns espíritas. Porque fulano é característica de uma certa mediunidade. Porque eu sou espírita, porque nós somos espíritas, nós sabemos que esse não é o comportamento correto. Está quase como virando as pessoas, os adolescentes, é quase o mesmo comportamento. Me perdoem a sinceridade, mas é quase o mesmo comportamento das pessoas que ficam atrás dos artistas. Só falta levar a faixa, né, vestir a camisa. A doutrina espírita é maior do que qualquer um de nós, porque elas verdades que Jesus nos mandou através desse Consolador. Nós seguimos Jesus. Nós seguimos os princípios que Ele nos enviou através dessa pleiade de espíritos que é tão divina, que não é característica e nem personalizada. Não existe uma personalidade na doutrina para descaracterizar o que nós vivemos durante séculos. Nós só precisamos disso. Admiramos, gostamos das pessoas, o trabalho que eles fazem, tomemos como exemplo. Mas Jesus é o leme de nossas vidas, sempre. Não nos esqueçamos disso, porque nós sabemos disso. Outra coisa interessantíssima é que nós, muitas vezes, como espíritas, apesar de reconhecer, utilizamos de uma forma errada, mas porque eu sou espírita. Eu sei que os espíritos influenciam em minha vida. Influem os espíritos em nossa vida? Perguntou Kardec. De tal forma que de ordinário são eles que vos dirigem. E nós, muitas vezes, dizemos que queremos a liberdade para fazer o que quisermos da nossa existência, mas através da conduta que temos, somos escravos da vontade dos espíritos. Porque não temos força suficiente para assumir esse posicionamento corajoso. Mas as influências não são só más. Porque muitas vezes a pessoa adora mais o obsessor, eu sempre digo isso, né? E se esquece do anjo da guarda. Não é que a gente, ninguém veio designado para ter um obsessor, não. Não, ninguém veio com isso. A gente foi adquirindo um e outro, né, através das nossas existências, mas não tem isso. Nós temos um amigo constante
que nos foi designado desde o momento em que nós fomos renascer, para cuidar da gente, para quando a gente precisar orar, pedir, abrir o canal para que Ele possa nos influenciar, nos intuir, nos amparar, nos aconchegar. Nós temos um Espírito designado para cuidar de nós. Mas Ele só vai fazer isso se nós quisermos. Porque, diferentemente dos outros, os Espíritos superiores nos respeitam. Respeitam o nosso livre-arbítrio e a nossa vontade. Então, nós conhecemos essa influência. Nós sabemos que ela existe. E, às vezes, nós damos tanta força a ela, principalmente do lado menos esclarecido, quando nos enraivecemos, quando ligamos a televisão e que nós prestamos atenção unicamente no que essa influência que existe, ou vocês acham que não existe? Essa influência tão pesada em cima da mídia que chega às nossas casas, mostrando o pior que existe do ser humano. E muitas vezes nós somos contagiados por ela. Eu lembro-me muito bem do livro Trilhas de Libertação. Quando Manuel Filomeno de Miranda relata, vou fazer uma palestra sobre isso qualquer dia desse, quando aquela reunião do plano espiritual em que os espíritos se reúnem numa turba muito esclarecidos, não no sentido de bem, mas inteligentíssimos. E aí eles traçam as diretrizes para derrubar as aspirações boas das criaturas encarnadas. E eles traçam 4 metas. 4 metas. Dinheiro, poder, narcisismo e sexo. Se alguém me disser que na realidade, hoje, na atualidade que a humanidade vive, esses 4 elementos não estão embutidos em quase tudo que nós assistimos, que nós lemos, eu vou dizer que não é verdade. Eles existem. Se não existiam os quatro de uma vez, existe algum deles. Eu acho que eles estão em grande quantidade atingindo os seus objetivos, ou não. Porque essa influência existe. E existe de uma forma muito intensa, porque nós ainda agasalhamos em nossos corações essa sintonia. Cada um é tentado segundo a sua própria concupiscência. Cada um é tentado segundo a sua própria tendência. Se nós não dessemos vazão, eles não iriam passar isso. Não seria interessante. Iriam buscar outro meio até desistir. Então a influência existe e eu sei disso. O que é que eu faço desse conhecimento? Outra coisa que nós sabemos, porque somos espíritas, é que ninguém me salva e que ninguém me cura. Eu não posso esperar que os outros façam o meu trabalho, porque ninguém vai fazer. Ah, mas eu me inspirei no exemplo de fulano. Ótimo, a inspiração é muito bem-vinda. Ah, mas eu sei que os espíritos me ajudaram sempre. Quando eu preciso e estou em sintonia, eles sempre vão me ajudar. Mas o trabalho é meu. Hoje e sempre será meu. E eu, como espírita, sei disso. Não adianta colocar a minha vida na mão dos outros, não funciona. Primeiro que eu não preciso ser salvo, não estou perdido. Não estou perdido, ninguém está perdido. Nós somos criados com um objetivo e vamos chegar a esse objetivo mais cedo ou mais tarde. E que alguém me cure. As pessoas buscam de forma tão ávida essa cura do corpo. E nós, como espíritas, sabemos que se a alma é doente, o corpo nunca vai estar são. Nunca. Porque nós adoecemos primeiro em espírito, através das escolhas dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos e, consequentemente, da nossa conduta diante da vida. A cura começa em mim. Jesus foi primoroso. Quando as pessoas que chegavam a Ele pediam que lhes curasse. Queres que eu te cure? Eu quero, Senhor. Estás curado. A tua fé te curou. A tua fé te salvou. Foste tu, porque quiseste e trabalhaste para isso. Nós queremos nos curar das doenças
sem nos curar das mazelas morais que carregamos dentro de nós. E eu, como espírita, sei que isso não é possível. E que o trabalho é intenso, é diário, é todos os dias, todas as noites, em todos os momentos, dessa resistência corajosa de vencer as minhas dificuldades. Esse é o processo de autocura. Esse é o processo de melhorar a si mesmo. Muitas vezes as pessoas querem se livrar da dor física, porque hoje, quanto mais tempo passa, mas parece que nós não aguentamos absolutamente nada. Como se a isenção da dor fosse nos fazer mais felizes. E isso não é verdade. Porque muitas vezes queremos nos livrar da dor do corpo físico. E eu não estou dizendo que nós não temos que procurar a cura do corpo físico. Muito pelo contrário. A gente tem que procurar. Se tem que tomar um analgésico, toma. Se tem que tomar outra medicação, toma. Se tem que passar por um procedimento médico, claro que nós temos que fazer isso. Mas a gente tem que procurar a causa disso. Aonde está a causa? Porque isso é o reflexo. Tudo desarmonizado. Aonde está a causa? A causa está em mim. Sou eu que me adoeço, então sou eu que me curo. Vós sois deuses, brilhe, pois, a vossa luz diante dos homens. Isso não foi dito em vão. De forma nenhuma, nenhuma das palavras de Jesus foi dita em vão. Então, nós podemos, nós precisamos buscar isso, para estarmos sãos, felizes, aptos a viver uma vida saudável, no sentido espiritual. Para ter a coragem de, no momento em que a dor chegar e ela for necessária, nós vivenciarmos aprendendo. Porque a dor nos faz aprender. Muitas vezes. Porque já procuramos ela outras vezes. Então, que ela venha agora e nós possamos aprender. Não estamos fazendo apologia ao sofrimento. Estamos mostrando que a resignação faz parte da cura. Isso é uma diferença enorme. Eu me lembro que quando minha mãe faleceu, e às vezes a gente tem uma ideia equivocada, porque ser espírita, e porque eu sou espírita eu sei que não é me tirado o direito de chorar por aqueles que foram embora, mas às vezes a gente acha que tem que se cobrar. Não, porque eu sou espírita. Eu sei que minha mãe está viva, muito mais viva do que eu. Muito mais viva, muito mais plena em espírito do que eu estou hoje. Com toda certeza. Isso é algo extremamente feliz para os nossos corações. Mas aí eu falando, e uma amiga me disse que estuda psicologia, esse negócio, psicoterapeuta, ela disse, nós temos que vivenciar o luto. Eu estou falando de uma opinião profissional. As pessoas, às vezes, por acharem que a dor é demasiada, e aí a gente não tem que quantificar a dor de ninguém, cada um sente da sua forma, né? Passam pelos processos, muito remédio, às vezes são as outras pessoas que não deixam sentir. Ela diz, você tem que vivenciar o luto. Isso é um processo íntimo, de separação, inclusive, porque é uma pessoa materialista, inclusive a nível fluídico. Nós nos alimentamos fluidicamente das pessoas às quais nós amamos. É uma troca de energia. E quando quebramos esse laço, a gente sente falta. É natural que nós sintamos falta. E como a gente ainda não está como os espíritos elevados, né? Que são sublimados e aí consegue ver isso de outra forma, a gente sente essa falta. E aí a gente chora. E passa por esse processo, aprende. Mas é o sofrimento que ensina. É o sofrimento que nos engrandece. E é o sofrimento que nos faz dar valor às pessoas que nos cercam. Que é outra coisa que a doutrina espírita nos mostra. Quanto essa família é essencial. Quanto essa troca é enriquecedora. O quanto nós não estamos numa família a qual nós não pertencemos. Ou caímos de paraquedas. Né? Ou a cegonha nos trouxe e bateu na janela errada. Primeiro que as cegonhas não traz ninguém. Desculpe se alguém ainda pensava nisso, mas é verdade. Então, não trouxe. E aí a gente caiu no lugar errado. Caiu não. Ninguém cai no lugar errado. Eu adoro isso na doutrina espírita, adoro.
Porque os meninos lá de casa não podem abrir a boca para mim e dizer assim, eu não pedi para nascer. Eu digo, pediu, besta, implorou. Né? Eu até brinco com eles, eu me lembro, estava lá. Deixa eu vir nessa barriguinha fofinha, quentinha. Deixa, mãe, deixa eu vir. E aí eu deixei. Isso funcionava muito. Hoje em dia eles ficam rindo, dizendo que nada, mãe. Tu fosse lá em cima e dissesse, venha para mim, venha, eu vou ser tão feliz se você for meu filho. E aí a gente fica na brincadeira e sabe que ninguém ali está no lugar errado. Eles têm a mãe que merece e eu os filhos que mereço e preciso e que me fazem imensamente feliz. E eu espero que também seja suficiente nessa existência para eles, essa essência de família, essa valorização. Como espírito eu sei que nós somos iguais perante Deus. Uma vez eu ouvi um certo palestrante espírita, há um bom tempo atrás, falar de algo que para mim me pareceu muito difícil entender. E alguém que possa me esclarecer, eu simplesmente acho que o que ele disse foi demais. Utilizou o termo dizendo que o nosso codificador era preconceituoso. E uma tribuna espírita eu achei extremamente de mau gosto. Muito mau gosto. Não estou dizendo que o nosso codificador fosse o espírito puro, eu não posso dizer isso. Mas que era elevadíssimo, sim, o era. A sua retidão de caráter, o seu trabalho intenso, nenhuma vírgula fora do lugar, a sua prudência, a sua coerência. Um homem extremamente caridoso. Tem muitas pessoas que não sabem o quanto ele era amoroso com os outros, o quanto ele deu de si às outras criaturas. As pessoas olham Kardec porque não estudam e não procuram, como ser intelectualizado. Mas ele não só era isso. Ele era caridoso, muito caridoso. Existe um livro, Zeus Van Tuyl e outro autor, agora me perdoem, que fala sobre a história do codificador, entre outros tantos que existem. Então a gente tem que ter muito cuidado com as afirmações que faz na tribuna espírita. Será que nós estudamos o suficiente? Ou estamos usando os nossos próprios quereres, a nossa visão distorcida? Porque aqui nós falamos de doutrina espírita e devemos respeitar aquilo que falamos e acreditar naquilo que falamos. Então, o codificador abre a lei de igualdade, pergunta se todos são iguais perante Deus. E na questão 817, lá em 1857, ele perguntou aos espíritos, são iguais perante Deus o homem e a mulher? Vejam como ele era preconceituoso, não é verdade? Uma pessoa em 1857 perguntar isso, extremamente para frente, moderno, é o nosso codificador, porque ele entende e respeita a igualdade das criaturas, porque ele sabe, como nós sabemos, que nós somos espíritos em evolução, que não temos sexo, segundo a questão 200 do Livro dos Espíritos, como nós entendemos, e que reencarnamos como homem e mulher. E ele pergunta, são iguais os direitos dos homens e das mulheres? E os espíritos respondem com outra pergunta, não lhes deu Deus a inteligência para evoluírem da mesma forma? Ou seja, por que não seriam iguais? Ah, nós somos iguais? Somos. Temos funções diferentes, nos dizem os espíritos, porque senão não tinha necessidade de nascer diferentes. Temos hormônios diferentes no nosso corpo, que servem para aquelas funções às quais estamos destinados, mas temos os mesmos direitos diante de Deus. Inclusive, partindo nessas perguntas, lá ele diz assim, então, Kardec faz uma pergunta, não quer dizer que pela sua constituição frágil, Kardec falava das mulheres lá de 1857, né? Porque as mulheres de hoje, de frágil, nem fisicamente, são tanto assim, né? Precisa ver que tem umas aí, por exemplo, olha, isso aqui é só músculo. Vocês estão pensando que isso aqui é tecido adiposo, não é só músculo. Toda trabalhada, né? O povo tem um monte de lombadinha na barriga, eu só tenho uma. Né? É uma definição só. Então, aí ele diz assim, não quer dizer que pela característica frágil, as funções das mulheres ou o trabalho delas seria inferior? Os espíritos dizem, muito pelo contrário. É ela
que dá aos espíritos a primeira noção de vida, nesse ponto, é superior, até superior, eles dizem. Aí nós não estamos exaltando que eu estou encarnada nessa existência como mulher. Estamos falando das funções diferentes e dos direitos iguais e da necessidade da gente saber enfrentar isso. Porque nós temos um problema sério de respeito na nossa sociedade, que para nós espíritas, porque nós somos espíritas, não existe mais a desculpa. Nós temos direitos iguais, estamos postados diante da lei para essa vivência. Então vamos vivê-la na igualdade que temos diante de Deus. Vivendo as nossas funções, é lógico, existem funções diferenciadas. Então vamos vivê-la também em plenitude. As nossas responsabilidades diante da vida. Por quê? Porque eu sou um homem, sou mais forte, isso não me dá o direito de subjugar alguém que é mais fraco do que eu. Em nenhum momento, seja por atos, seja por palavras, de nenhuma forma. Porque nos dizem os Espíritos que, inclusive, essa constituição mais forte foi dada para a proteção dos mais fracos. Isso é essencial. Como ser espírita é bom. Como ser espírita é importante. Porque nós entendemos isso. E não entendemos porque estamos lutando por um direito unicamente. Estamos lutando pelo direito de uma classe. Estamos por um direito de todos. Todo ser humano. Isso nos dá a noção de que não podemos e não devemos. Podemos, mas não devemos nunca ter qualquer tipo de preconceito. Porque todos estamos servindo a Deus. E se Deus nos permitiu reencarnar dessa ou daquela forma, é porque tem um objetivo. Ou nós duvidamos dele? Deus não erra. Não erra. E se nós estamos em uma ou outra condição, é porque devemos estar ali para o nosso próprio adiantamento. Outra coisa muito interessante que nós entendemos enquanto espírita é cultivar os valores reais. Não é o valor real monetário, né? Porque tem gente que acha que esse é o real, não é o real, né? Ou tem gente que acha que o outro valor, né, de dólar que é maior, ou euro que é maior ainda. Então, não é isso, é o valor imperecível, intransferível, esses valores. A gente escuta, os meus filhos são muito, eu posso falar, né, porque quando eles vêm para as minhas palestras, eu não posso falar, não. Porque eles ficam reclamando, mãe, tu falou, eu digo, mas eu não disse o nome. Mas aí o povo fica todo olhando para a gente. Eu digo, tá bom, então eu prometi. Mas aí, hoje em dia, eles têm um negócio de... Eles sabem que eu não gosto de determinado tipo de música. Aí, claro, né, filho é uma bênção. Eles mostram, olha, mãe, vem ver que vídeo, vem escutar que música. Eu já estou escaldado, né, eu já sei. Aí eu me aproximo, eles mostram. Tá vendo? Eu digo, tu é vergonhoso, você não tem vergonha de passar o tempo baixando isso aqui para eu ver, não. E eles começam a rir e vai, né? Nessa brincadeira para eles, mas que muita gente tem aquilo como valor de existência. Como são pobres os valores que as pessoas estão carregando. A pessoa pode pensar, isso é uma crítica? Não, isso é uma realidade. É a realidade, é a constatação. Quer ver uma coisa? Quando Kardec fala lá na lei de sociedade, necessário e supérfluo, né? O que é o necessário? É aquilo que não pode faltar. O supérfluo é tudo o que está distante disso. Agora, na época da crise que nos atinge como país, em que é algo essencial, entre aspas, é tirado, você observa o pior das criaturas, ou não é? Isso não é instinto de sobrevivência, isso é egoísmo. Porque você pode sobreviver e permitir que o outro sobreviva também. As pessoas furam as filas, as pessoas brigam por algo que não é necessário. Se cada um respeitasse o direito do outro,
Esses são os valores que nós cultivamos? Solidariedade, será que o outro, meu irmão, não precisa daquela quantidade de gasolina, às vezes até mais do que eu? Será que eu preciso mesmo pegar todo o estoque do supermercado e botar dentro da minha casa? Isso é necessário? É um necessário? Não é. Será que eu tenho coragem de dividir metade do meu quilo de feijão com o meu vizinho que não teve como comprar? Porque vai faltar para a minha família? Qual é o valor que eu estou dando à vida? Só vale a minha vida? Só a minha família tem importância? Só as minhas necessidades são importantes? Aí a pessoa diz, falar é fácil. É muito fácil falar. Mas porque eu sou espírita, isso eu tenho que viver. Eu devo viver. Porque eu já aprendi que não é isso que eu preciso para a minha existência. E nós não podemos nos comportar dessa forma. Não devemos. Não devemos. Então, esse querer unicamente para si, que valor de vida é esse que as criaturas cultivam? Inclusive, várias vezes, com os adesivos que chamam a atenção para a sua condição religiosa. Que vivência de religião é essa? Que as pessoas não conseguem seguir o que Jesus nos mostrou. Jesus era de uma simplicidade, de uma tranquilidade diante da vida. Nós estamos tranquilos com essa onda de desassossego social que abala as nossas existências? Meu amigo ali estava dizendo que foi tão bom que ele pegou a bicicleta e encheu os pneus para andar de bicicleta. Eu digo, pois é, eu vou ter que começar a fazer caminhada nem que não queira. Está vendo como é bom? A gente começa a dar importância às outras coisas. Não pode sair tanto de casa. Convive mais em família. Aprende a viver com menos. E descobrimos que aquilo que nós achávamos necessário nunca passou de supérfluo. Muito supérfluo nas nossas exigências. A gente não precisa de tanto. A gente precisa de pouco. Nós é que criamos essas necessidades e sofremos porque não conseguimos tê-las e nos aprisionamos a ela. E como espírita, porque nós somos espíritas, sabemos que os valores da nossa existência devem ser tudo muito diferente. Também sabemos que tudo me é lícito, mas que nem tudo me convém. Isso é outra coisa importantíssima. O apóstolo Paulo nos prega isso. Tudo é lícito, mas nem tudo convém, porque nem tudo edifica e nem tudo engrandece. É lícito ligar a televisão e assistir aqueles clipes maravilhosos, para não dizer outra coisa, que dói na alma, que degrada a mulher, que degrada o ser humano. Aff, Cláudia, tu tá muito careta, tu tá muito chata. Cada um faz o que quer, cada um faz o que quer, dependendo se isso não vai prejudicar os outros. A responsabilidade disso. O mesmo direito que eles têm de gostar, eu tenho de não gostar. Porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nem toda leitura, nem todo filme, nem toda conversa, nem todo comportamento, nem toda atitude, porque os outros fazem, porque todo mundo faz. Todo mundo não sou eu. E às vezes todo mundo, na maioria das vezes, não tem o esclarecimento que eu tenho. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Muita coisa não nos convém neste mundo. Vamos abrir mão delas, porque nós não necessitamos. Podemos viver muito bem, muito mais equilibrados, muito mais felizes sem essas coisas. Uma coisa muito importante que nós sabemos é que, sendo espírita, o mais importante não é a casa, é a causa. A causa espírita. Isso é uma coisa muito direcionada, talvez, para alguns grupos espíritas, que acham que sua casa é mais importante do que a doutrina espírita. A doutrina espírita vem sempre antes. O nosso compromisso é sempre com ela. Outra coisa para encerrar, que duas frases, aliás, para encerrar. Uma é que nós
aproveitando esse momento, como espíritas, o pessimismo não deve tomar conta das nossas existências. Nada de desânimo, nada de dizer o mundo vai se acabar. Vai, um dia vai, de certo toda estrela vem, acaba, se transforma, é natural, né? Ah, vai todo mundo passar fome, gente. Tem gente precisando. Eu estava dizendo, hoje a menina disse, meu Deus, a gente precisa de reserva. Eu disse, olha, mesmo que assim, não direcionado, não intencionalmente, eu tenho uma reserva danada aqui. Então, vou poder passar um regime forçado, se for o caso. A gente tem que levar isso no bom humor. E sem desespero. Ou a gente acha que Deus não está cuidando, que os bons espíritos e que Jesus deixou o Brasil à revelia e que tudo está acontecendo à revelia dele, que ele nem está se importando. A gente sabemos que não é. Nós sabemos é outro. Nós sabemos que não é assim. Então cuida de nós. O desânimo jamais. Eu gostaria de recomendar a última questão do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta sobre se um dia na Terra reinará o bem, e os Espíritos dizem que sim, no dia em que os homens bons sobrepujarem os maus. Nesse momento em que nós, que queremos e trabalhamos para ser pessoas boas, homens, mulheres de bem, estamos entregando a nossa vida a Deus, porque confiamos nele. Quanto a essa questão, gostaria de encerrar com a frase que está na questão, aliás, no texto do livro Vida Feliz, se não me engano, é a lição 149, em que Joana de Ângeles, iniciando esse texto, ela diz: Deus conhece teu destino e comanda a tua vida. Se Deus conhece o nosso destino e comanda a nossa vida, nós, conhecedores espíritas que somos desta verdade, não temamos. Caminhemos fortes, perseverantes no bem, porque a vitória será o triunfo sobre nós mesmos, a nossa iluminação e a chegada à nossa perfeição, que começa hoje, através das atitudes de cada dia, porque nós somos espíritas. Disso tudo sabemos. Utilizemos essa riqueza imensa que recebemos nessa existência para servir a Deus, seguir a Jesus e essa doutrina que abraçamos por ideal de vida. Que Jesus nos abençoe, que os bons espíritos continuem nos intuindo as boas ideias, porque nós somos espíritas e sabemos que eles estão ao nosso lado. Muito obrigada e boa noite a todos.